Tema: Introdução ao estudo da história. Assunto: o trabalho do historiador e da historiadora. Em tempos passados e até o início do século XX, os historiadores e as historiadoras compreendiam que quem fazia história eram apenas as pessoas consideradas importantes, via de regra, pessoas ricas e poderosas. Por isso, a ideia da história dos heróis, daquelas personalidades, e é por isso que, em relação a tempos passados, essa lógica de pessoas, indivíduos fazendo a história é muito comum. Atualmente, lá dos anos de 1970 para cá, os historiadores passaram a compreender que a história é feita por diferentes grupos sociais e que, na verdade, todos nós fazemos história. E por isso todos e cada um de nós somos sujeitos históricos, ou seja, sujeitos da história. Hoje é claro para todo mundo que todo ser humano faz história todos os dias. Nós fazemos a nossa própria história na medida em que nos relacionamos com outras pessoas. É por isso que nós somos sujeitos da nossa história e da história de outras pessoas também. Então, nenhum ser humano vive só. E ao não viver só, ele se relaciona com diferentes grupos de pessoas ao longo do seu dia, do seu mês, da sua vida. E essas relações que ele estabelece o colocam na história de outras pessoas. Então, nós fazemos parte da história da nossa família, da história da comunidade onde vivemos, da escola onde estudamos, do local onde trabalhamos e assim vai. Da mesma forma que todas essas pessoas também, de alguma forma, fazem parte da nossa vida, por estarem no nosso cotidiano. Algumas delas nós nos lembramos mais intensamente ao longo da vida, outras menos, porque aí tem a ver com as relações afetivas que o ser humano estabelece. Mas todo ser humano é um ser histórico, é um sujeito histórico, ou seja, faz história e interfere na história das pessoas com quem ele se relaciona. Mas dito isso, qual seria então o trabalho do historiador? O trabalho do historiador, ele é muito semelhante ao trabalho de um detetive. Ele precisa reunir pistas para tentar reconstituir um acontecimento. É exatamente igual o que faz um detetive, né? Que tem que desvendar um crime, por exemplo. Ele tem que ir à cena do crime, ele tem que recolher evidências. Ao recolher essas evidências, ele vai analisar essas evidências e aí ele vai construir uma narrativa tentando compreender aquele crime. Essa narrativa pode mudar, né, de acordo com as evidências que vão sendo localizadas ao longo da investigação. É a mesma coisa com o trabalho do historiador, né? O historiador tem, ao tentar reconstituir um acontecimento do passado, ele tem que reunir o maior número de pistas possível para construir essa narrativa, que aí não se trata da narrativa de um crime, mas uma narrativa histórica, para que as pessoas compreendam esse acontecimento. Quanto mais pistas ele tiver, e essas pistas são as fontes históricas, melhor estará construída essa narrativa. E como que o historiador faz isso? Ele faz a partir dos registros, né, das fontes que foram deixadas pelas pessoas, pelos grupos sociais, pelas sociedades ao longo do tempo. E com as pistas, com essas pistas que ele vai reunindo e localizando, o historiador vai construindo uma versão dos fatos, mas a partir do seu ponto de vista. Então, não vamos nos esquecer, né? A narrativa histórica, ela é uma construção de uma versão a partir do ponto de vista do historiador ou da historiadora que está construindo aquela narrativa. Mas, então, o que é um ponto de vista? Vocês vão ver um vídeo agora sobre uma lenda indiana que fala
da existência de sábios cegos, que eram os sábios mais renomados da Índia Antiga, e eles têm um mistério para resolver. Dá uma olhadinha no vídeo e tenta pensar, enquanto você está assistindo o vídeo, o que é um ponto de vista. 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas pra mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Por que isso aconteceu? Por que se formou esse ser que nós sabemos que não é um elefante, porque nós conhecemos visualmente um elefante? É porque cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano compreende as coisas a partir do lugar que ocupa no mundo, a partir das suas vivências, das suas experiências, da sua história de vida, da sua trajetória, das suas crenças. E aqui não estamos falando de crenças religiosas, embora essas também tenham um peso, mas estamos falando de crenças em relação ao mundo. Então, na verdade, todo ponto de vista de alguém é a vista de um ponto. Se eu pedir para duas pessoas narrarem uma coisa que elas viram, por exemplo, numa loja, numa padaria, na escola, no lugar de trabalho, elas viram a mesma coisa acontecer, mas certamente as suas narrativas não serão exatamente iguais. Mesmo que essas pessoas se conheçam uma outra, até convivam ou vivam juntas, não quer dizer que as narrativas serão as mesmas. Por quê? Porque cada uma vai ter visto aquele acontecimento a partir dessa vista de um determinado ponto. Qual é esse ponto? O lugar que essa pessoa ocupa no mundo. Com tudo isso que eu falei, as vivências, as experiências, as crenças. Então, é importante a gente entender que um ponto de vista não é necessariamente certo ou errado. Ele tem a ver com esse lugar ocupado por essa pessoa. Essa tirinha do Garfield que a gente vai ver agora, ela fala exatamente sobre essa questão do ponto de vista ser a vista de um ponto. A tirinha fala de uma ida à praia do John, que é o suposto dono do Garfield, suposto porque o Garfield deixa claro que ele não tem dono, e o próprio Garfield. E cada um vai ver essa ida à praia de um ponto de vista diferente. Dá uma olhada na tirinha. O John vê a situação como quilômetros de lindas praias, possivelmente como outros de nós humanos veríamos. Já o Garfield só consegue pensar na praia como uma caixa de areia gigante, né? Vamos lembrar que as caixas de areia são os lugares onde os gatos fazem as suas necessidades fisiológicas, via de regra. Nem sempre os gatos de rua usam caixas de areia, mas a areia para o gato tem esse sentido. Então,
ele não está tão feliz quanto o John. Por quê? Porque ele tem um outro ponto de vista que é dado pelo lugar que ele, Garfield, ocupa no mundo. Então, é importante a gente entender isso. Nenhum dos dois está certo ou errado. O ponto de vista deles não está certo ou errado, mas tem relação com o lugar que cada um ocupa. Então, pode estar certo ou errado dentro deste lugar ocupado por cada um deles, mas não no geral. Da mesma forma que o historiador produz uma narrativa histórica a partir do seu ponto de vista, os registros deixados pelos humanos, principalmente depois da invenção da escrita, também são registros de acordo com os pontos de vista de quem os produziu. É por isso que esses registros precisam ser interpretados pelo historiador e pela historiadora. Porque o historiador, ele pode ter a sua versão dos fatos, mas ele não pode inventar coisas e nem fugir das evidências que são as fontes. Ele deve dar uma explicação baseada nas pistas encontradas e que comprovam ou não os acontecimentos. Ou seja, o historiador não pode inventar uma pista. Vamos voltar lá para o caso do detetive? O detetive está investigando um crime. Se ele responder os elementos da investigação com pistas falsas ou interpretar inadequadamente certas pistas, ele vai chegar num resultado que pode não ser o resultado mais correto. Ou seja, pode não resultar de fato na identificação do criminoso. No caso do acontecimento histórico, se o historiador fez perguntas para o passado, essas perguntas precisam ser respondidas com base em pistas reais e concretas. Não dá para o historiador ver que aquela pista não o leva até a resposta que ele gostaria e ainda assim manipular sua narrativa para ter essa resposta. Ou jogar fora uma fonte porque ela não condiz com a resposta que ele espera. Na verdade, muitas vezes, ao fazer perguntas para o passado, nós não localizamos pistas que condizem com aquilo que nós esperamos como resultado dessa pergunta. Porque sempre que eu faço uma pergunta, eu tenho uma certa noção do que eu espero como resposta. E nem sempre na história, na análise histórica, isso acontece. Muitas vezes o historiador se vê diante de uma resposta que não é a que ele esperava. Ele pode abandonar o seu objeto de estudo, que é aquele acontecimento e aquele conjunto de perguntas que ele fez, ou ele pode construir uma narrativa que vai ser diferente do que ele imaginou originalmente. As duas possibilidades existem. O que não existe é a criação de uma história, porque aí nós estamos falando de uma narrativa literária, ou seja, um livro feito para a gente se divertir, uma narrativa feita para o lazer, não é uma narrativa histórica precisa de certos fatos. Uma coisa importante é sabermos que a história permite diferentes interpretações, ou seja, versões de um mesmo fato. Então, eu e um outro historiador podemos ter versões diferentes sobre um mesmo acontecimento. O que nós não podemos é construir essas versões a partir de elementos que não estão nas fontes, nos vestígios deixados. Mas também é possível que as versões de um fato mudem ao longo do tempo. Como que isso acontece? Primeiro, quando novas pistas são descobertas. De novo, vamos voltar lá para o caso do detetive. O detetive fecha sua narrativa sobre um crime, mas se ele descobrir novas pistas, ele pode reabrir essa narrativa, ele ou qualquer outro detetive, e refazer a narrativa com base nessas novas pistas. O mesmo acontece no trabalho histórico, com o historiador e a historiadora. Foram detectadas novas pistas, é possível, sim, uma nova versão. E, de novo, não é necessário que seja aquele mesmo historiador que produziu a versão anterior. Um novo historiador, um outro historiador, em outro tempo também pode produzir essa nova narrativa. Também isso é possível quando há uma nova interpretação de antigas pistas. Isso é muito comum em história.
você interpreta de forma diferente, porque o mundo sofreu alterações, então você interpreta de forma diferente uma mesma pista que foi interpretada lá no passado. Então você pode pegar aquela mesma pista que deu origem a uma narrativa histórica anterior e interpretá-la de uma nova forma e dar origem a uma nova narrativa histórica. Como a gente já disse várias vezes aí, o historiador, quando ele faz uma análise de um acontecimento a partir daquelas pistas que são as suas peças do quebra-cabeças maior, que é o próprio acontecimento, ele registra essas descobertas. E esse registro tem o nome de narrativa, né? É um texto histórico, é uma narrativa histórica, onde ele apresenta as conclusões a que ele chegou. Aqui é importante a gente fazer um parênteses. Quando a gente está falando de acontecimento histórico, de fato histórico, nós precisamos fazer uma distinção, porque existem dois tipos de fatos ou acontecimentos. E nós temos os fatos sociais, que são aqueles que, por mais que tenham repercussão, que muita gente fique sabendo, eles não mudam a realidade social. Então, aqui nas imagens nós temos aí o carnaval, nesse caso é um carnaval em Olinda, e o casamento de alguém da família real inglesa. São ambos fatos com muita repercussão, saem na imprensa, etc., mas são fatos sociais. Eles não vão mudar a realidade social e também não vão mudar a história dos grupos sociais que cercam esses fatos, e muito menos a história humana de uma maneira geral. Já os fatos e acontecimentos históricos são aqueles que objetivamente transformam a realidade social. Então aqui, por exemplo, nós temos imagens lá da tragédia da região de Brumadinho, em Minas, que mudou não só a vida de quem mora na região de Brumadinho, mas das áreas do entorno, porque a destruição é muito grande, já não se havia nem superado ainda o que tinha acontecido em Mariana, também em Minas Gerais, aí acontece Brumadinho. Isso transformou a vida das pessoas do lugar. A gente pode estar falando de um fato histórico ocorrido há muito tempo, como o ataque das Torres Gêmeas em 2001, que alterou, nesse caso, a vida não só nos Estados Unidos, onde o fato aconteceu, mas em muitos países da Europa, a ideia de um novo inimigo, que era o islamismo, etc. E aqui, o que nós estamos vivendo hoje, né, que é um fato histórico, a questão da pandemia do coronavírus, né? Essa imagem mostra aí uma série de covas sendo abertas num cemitério em São Paulo, porque a agilidade com que é preciso cuidar dos mortos é tão intensa que não dá para esperar a informação de que vai chegar um corpo para poder escavar as covas, né? Então, isso muda também a nossa realidade social, né? Nós mudamos hábitos, a grande maioria de nós, né? Mudou hábitos, mudou estilo de vida, mudou suas rotinas, mudou a forma de trabalhar, a forma de se relacionar com as pessoas. Então, isso é um fato histórico. E, por fim, o nosso quadro resumo. Aqui sobre sujeito histórico. Antigamente, quem os historiadores diziam que fazia história? Apenas as pessoas consideradas importantes. E atualmente, né? Quem os historiadores dizem que faz a história? Diferentes grupos sociais, todos nós. E como que se chamam esses protagonistas da história, as pessoas que fazem a história? São os sujeitos históricos. E no caso do trabalho do historiador, qual que é esse trabalho? É reunir o maior número de pistas para explicar o passado. Como que o historiador faz o seu trabalho? A partir dos registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo. E o que o historiador constrói com essas pistas, esses registros? Ele constrói uma versão dos fatos a partir do seu ponto de vista. E por que cada um tem o seu ponto de vista? Porque cada pessoa compreende as coisas de acordo com o seu lugar no mundo.